14 anos atrás, o mundo parou. Quem não se lembra da imagem das Torres Gêmeas sendo atingidas bem no coração de Nova York? O abalo dos atentados de 11 de setembro, sem sombra de dúvidas, tem reflexo até hoje. O mundo ainda vive as consequências de um dos maiores atentados terroristas da história. Será que mesmo depois de todos esses anos e com tantas mudanças nas políticas de segurança, o mundo ainda pode sofrer um abalo tão grande quanto o de 11 de setembro? O Jornal Conectado sobre Política Internacional está começando. E quem já está aqui com a gente para explicar os principais fatos do mundo é o nosso cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Oskukie. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Reni, você acha que todo mundo se lembra dessas imagens das Torres Gêmeas? É difícil esquecer, né? O que de tão impactante você acha que mudou após o ocorrido? O mundo se transformou, Silvia. A gente tem uma realidade pré-11 de setembro e uma outra pós. Então, em 1990, no começo dos anos 90, você tem a queda do Império Soviético. E acaba, que foi um marco, né? Foi um marco e acaba com a Guerra Fria. Então, o mundo naquele momento, parece que está tudo resolvido. Você acabou com um grande inimigo, com a grande outra potência ditatorial, não democrática, e parece que então você tem uma potência única dominante no mundo, e a gente está começando a chegar no final do século XX e entrando no século XXI. 2001 é oficialmente a mudança de século. Okay. E aí, naquele momento, acontece o atentado de 11 de setembro. Então, ele tira aquela percepção de paz, que parecia que o mundo não tinha mais para onde ir, não tinha mais conflitos para existirem. Se a gente pensar na Guerra do Golfo, em 93, quando os Estados Unidos atacam o Saddam Hussein porque ele invade o Kuwait, e aí a comunidade internacional como um todo se junta e vai participar daquela coalizão contra o Saddam Hussein. Parece que então não existem mais inimigos no mundo, que nós vamos viver um momento de grande paz. E aí vem o 11 de setembro e muda isso. Então o 11 de setembro é o começo do século XXI e o começo de uma nova organização, de uma nova ordem do sistema internacional, onde você tem os Estados Unidos não como a única potência predominante, mas você tem a existência de inimigos que supostamente eram tidos como muito fracos, e agora, de repente, eles têm capacidade de projeção de criar problemas ou atacar a maior potência do mundo. Nunca houve um ataque dessa proporção dentro do território americano desse jeito. Então, isso é uma mudança na lógica de funcionamento do mundo. Você traz várias outras repercussões. Obviamente, os Estados Unidos vai responder a esse ataque, então ele começa a se tornar uma potência preocupada com as questões de segurança e assertivo, né? Os Estados Unidos sai para o mundo liderando e participando de outras intervenções, combatendo o terrorismo, cortando financiamentos, enfim, atuando de uma forma, usando todo o seu poder para garantir a sua segurança. A gente sente que logo depois dos atentados o mundo foi tomado pelo medo, né? Os Estados Unidos, então eles iniciaram uma verdadeira campanha contra o terrorismo. Como que isso ainda reflete na gente? Quer dizer, você acha que existe um medo do que a gente não é palpável, né? Porque o terrorismo não é palpável, você não consegue controlar. Então, depois disso, as pessoas começaram a prestar mais atenção? Na verdade, o terrorismo, como a gente já conversou aqui muitas vezes, ele nada mais ou ele tem como objetivo amedrontar, aterrorizar as pessoas, por isso a palavra e o nome terror. Então, o terrorismo ele vence quando ele consegue criar esse medo. E ele é desenhado, as suas estratégias, as formas, os atos terroristas, eles são feitos para criar esse medo na sociedade. E óbvio que a reação a um ataque daquela proporção, né, do que foi o 11 de setembro, é o medo. E essa reação gera algumas respostas, por exemplo, a invasão dos Estados Unidos no Iraque e a não contestação dos democratas, enfim, a população, toda a opinião pública americana praticamente todo mundo aceitando, foi conivente porque com qualquer aquilo. Coisa que fizesse alusão ou referência a um grande temor
de um grande inimigo ou de alguma coisa que pudesse acontecer, faz todo mundo reagir depois do ataque de 11 de setembro. Então, até mesmo os líderes, né, ficaram com aquela paranoia, não posso deixar isso se repetir. Então, se existisse uma mínima possibilidade de que o Saddam Hussein, por exemplo, tivesse desenvolvendo armas de destruição em massa, precisava ser feito alguma coisa, que fosse uma intervenção. E é isso que acontece naquela hora. E a gente viu que, além das medidas de segurança nos aeroportos, por exemplo, os Estados Unidos iniciaram uma vigilância intensa em todo o país. Isso chegou a se alastrar pelo mundo? Quer dizer, aqui no Brasil nem tanto, né? Mas eu acho que a política do medo, quer dizer, a gente já discutiu bastante o terrorismo aqui, mas depois do 11 de setembro, parece que as pessoas ficaram muito mais medrosas, muito mais inseguras e praticamente coniventes com essa insegurança toda que os Estados Unidos ele conseguiu de alguma forma impor com as normas de segurança. Mas não é um medo infundado, né? Não, claro que sim. É uma situação que tem fundamento, as pessoas têm razão de temer, afinal são milhões de pessoas inocentes que estão sofrendo as causas desse fanatismo, desse extremismo. Que inocentes que estão principalmente os muçulmanos ou os civis americanos que foram mortos. Enfim, o fenômeno preconceito, quer dizer, o fenômeno do terrorismo, ele não é uma coisa que afetou só os Estados Unidos. O primeiro ataque, o grande ataque, vem no território americano. Depois a gente tem ataques em Londres, a gente tem ataques na Espanha, a gente tem ataque na Indonésia. Você tem o mundo inteiro sofrendo. Você sente como se estivesse alastrando, né? Porque é uma organização internacional terrorista, esse era um fenômeno novo, uma organização de projeção global, Al-Qaeda, que consegue organizar, arquitetar ataques em todos os países, em todos os lugares, com células adormecidas. Então, isso é uma novidade, mas é um problema que as sociedades modernas democráticas têm que lidar, principalmente, e têm lidando. E não só elas, né? Porque as ditaduras também, vários países do Oriente Médio sofrem consequências do terrorismo e as pessoas são vítimas disso. Então, esse medo, ele toma conta do mundo porque nasce uma nova forma política de alcançar os seus objetivos, que é baseado em amedrontar e assustar e aterrorizar as pessoas. E nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, o Jornal Conectado volta em instantes para falar justamente desses novos grupos, né, que estão assustando o mundo com o terrorismo. Voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta com o Reniose Cuquier, hoje falando do 11 de setembro, afinal de contas, 14 anos que tivemos a tragédia das Torres Gêmeas, um fato que realmente mudou a forma das pessoas encararem o terrorismo. Agora, Reni, além da vigilância, os Estados Unidos iniciaram uma verdadeira caçada aos terroristas, travando até uma guerra no Iraque, que a gente já falou aqui. Outras guerras podem acontecer usando essa mesma justificativa e Obama está quase no final do mandato. A gente pode dizer que ele acabou, por conta do terrorismo, seguindo a mesma linha que Bush? Na verdade, a guerra ao terror, ela continua existindo. Ela é uma guerra que começa depois do 11 de setembro, em resposta ao ataque, com o objetivo de destruir a Al-Qaeda. E a Al-Qaeda, como ela está distribuída e ramificada por tantos países, a guerra ao terror hoje, que não chama mais guerra ao terror, mudou de nome, mas ainda é a mesma guerra. Os Estados Unidos continuam em guerra contra este fenômeno, contra essa organização, contra essas organizações. Ela já se estende para mais de 50 países, contando operações especiais, ataques de drones, invasões, enfim, intervenções, o que quer que seja. A gente fala da guerra do Iraque como se fosse uma peça separada, mas ela era mais uma dessas ações dentro da guerra ao terror. Hoje a gente tem mais conflitos até, né? Tem, na verdade, 2014 foi o ano que nós tivemos mais ataques terroristas de todos os últimos 50 anos. Então o terrorismo ele não está perdendo ou retrocedendo, ele está aumentando. A gente não tem ataques
gigantescos, Mas você acha como que 11 de setembro. Aumentou depois de 11 de setembro? O número de ataques terroristas no mundo aumentou. De alguma forma, essa cena, inclusive, que a gente está vendo, quer dizer, mudou o mundo no sentido de propaganda também. Na verdade, o Bin Laden morreu, mas a Al-Qaeda continua viva e outras organizações talvez mais sofisticadas, né, ou mais poderosas que a Al-Qaeda surgiram, como o Estado Islâmico. O Obama, apesar de ele ter sido contra a guerra do Iraque e ter tirado os americanos da guerra do Iraque, ele incentivou outra forma de combater o terrorismo que não foi tão diferente do Bush, que são os ataques por drones. E aí, assim, até hoje foram autorizados 530 ataques, 480 foram autorizados pelo Obama, o Bush só autorizou uma minoria. Então, a política americana, ela continua sendo e deve continuar sendo uma política de confronto e não dar espaço, não negociar, combater, porque não tem negociação, não tem diplomacia com grupos extremistas e radicais. Eles não querem conversar, eles não estão negociando alguma coisa. O propósito deles é causar morte, pânico, medo, matar inocentes. Então, os Estados Unidos não tem alternativa. E o Obama, apesar de todo o seu discurso, toda a roupagem mais pacifista que ele coloca, no fundo, a política dele é muito parecida. A mesma, e até porque não tem como não ser a mesma. Não tem como fechar os olhos para o que está acontecendo. Você está lidando com extremistas. Extremistas, eles não querem negociar, eles simplesmente querem matar. O terrorismo, você acha que o terrorismo mudou de estratégia, então? O terrorismo mudou porque, não que ele quis mudar, mas foi necessário mudar. Quando você tem o 11 de setembro e os Estados Unidos atacam o Afeganistão, o Bin Laden ele se torna um fugitivo, o homem mais procurado do mundo, e aí ele tem que ficar escondido. Primeiro ele está escondido nas cavernas do Afeganistão e depois ele está escondido dentro do Paquistão. Isso impossibilita a Al-Qaeda de continuar com a sua rede extensiva de comunicação, porque qualquer comunicação, estava todo mundo em cima, vigiando ele, então ele não podia mais se comunicar. E ela desenvolve uma outra sistemática de operação, onde ela cria franquias. Outras organizações locais se associam à Al-Qaeda em vários outros países do mundo, como na Somália, o Al-Shabaab, por aí em diante. E essas organizações elas trabalham para tentar continuar com a missão. Isso até a morte do Bin Laden. Depois, com a morte do Bin Laden, a Al-Qaeda dá uma enfraquecida e as guerras, os conflitos no Iraque e na Síria criam um vácuo e uma oportunidade para uma dessas franquias da Al-Qaeda, que era o Estado Islâmico, começar a ganhar espaço e cortar relações com a Al-Qaeda e dizer: nós somos a nova Al-Qaeda, ou nós somos o novo terror. A nova face do terror, ou o verdadeiro inimigo. E aí nasce o Estado Islâmico. E eu acho que assim é tão grave o que está acontecendo nesse momento que a gente vê em relação aos refugiados, as pessoas, o mundo está se movimentando hoje, as pessoas fugindo desses ataques terroristas, fugindo dessas guerras. É uma guerra em todos os lugares, porque os ataques não terminam. Então o que a gente está vendo? Uma nova transformação na humanidade, uma nova transformação, é o mundo se movimentando para tentar fugir desse terrorismo de hoje. O terrorismo ele não faz distinção, né? Aliás, quem mais sofre são os próprios muçulmanos. A causa defendida por esse terrorismo islâmico fundamentalista, jihad, né? Ela é uma causa que ela diz que eles querem ajudar o mundo islâmico, eles querem recriar uma sociedade islâmica, só que às custas de massacrar e matar a sua própria população de muçulmanos, que são os que mais sofrem. A guerra na Síria é um exemplo disso, onde você tem vários grupos terroristas ali atuando, você tem Hezbollah de um lado, você tem Frente Nusra, que é um braço da Al-Qaeda, você tem o Estado Islâmico, que é uma outra grande organização terrorista, e o Assad, todos lutando entre eles, e quem está sofrendo é a população, com milhares de refugiados tentando achar um abrigo. Que é o que a gente está vendo. Bom, Reni, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, tá bom? Boa tarde Até a próxima semana. E essa edição do Conectado fica por aqui. Voltamos daqui a pouco às 17 horas. Até lá.